Acabei de assistir o último episódio de Primal. E cara, que episódio bom, mano. Que episódio bom. Eu acabei de assistir ele, pô. Eu tô todo arrepiado aqui, pô. Que episódio cinema. Cinema, pô. Esse episódio foi bom demais. Após passar a noite toda procurando a Mira e a Feng, o espia finalmente consegue encontrar rastros. E aí ele acaba descendo do Pterodáctilo, que a essa altura, pô, o Pterodáctilo já é parceiro dele também, pô. E aí ele acaba chegando onde a Feng travou aquele duelo sinistro, pô, contra aquela pantera do inferno. E aí a gente vê o que é que aconteceu, pô. Eu achei que a Feng tinha levado uma surra daquela pantera, pô, pelo final do episódio passado. Mas na verdade a Feng conseguiu se virar bem contra a pantera, pô, e acabou com o bicho, pô. Simplesmente arrancou o braço do bicho, depois jogou ela com tanta força pra longe que ela perfurou uma árvore e morreu. E aí o espia vê esse rastro de destruição, pô. Ele acaba vendo as pegadas da filha dele do sangue assim, pô. E aí ele já presume pior. Ele segue o rastro de destruição e após andar por um bom tempo, ele finalmente encontra o pessoal, pô. A Feng tava extremamente ferida, pô, e a Mira tava cuidando dela. E aí a gente finalmente vê o espia novamente, pô, falando. A única coisa que ele sabe falar, no caso, que é o nome da Mira. E aí tem aquele reencontro bonito, pô, que é agora a Mira percebe que o espia tá praticamente humano de novo, pô, com exceção do braço dele. E aí a gente vê que a Feng reconhece o espia de novo, pô. Agora eles estão de boa. E o espia finalmente interage com a filha dele, pô. É até engraçado que ele vai tocar a mão dela, pô. Só que primeiro ele vai com a mão de osso. Aí percebe que, tipo assim, podia assustar ela. Ele vai com a mão normal, pô. E aí ele vai lá, chama o Pterodáctilo, pô. Pega o boneco que ele fez pra filha dele e entrega. Só que esse momento bonito é atrapalhado pela tribo do vulcão do inferno, pô. Esses malditos chegam, usam uns dardos tranquilizantes, pô, e apaga todo mundo. O espia então acorda na arena de novo, pô, só que agora ele tá preso. A filha dele tá sendo feita de refém pelo ancião maldito, pô. Eu sabia que esse bosta ia aprontar. E a gente vê que tá geral apagada ainda, pô. Os filhotes da Feng, a Mira e a própria Feng. E aí, pra piorar, o Gollum chega com outro bicho cinzento, pô, e vai lá e dá o líquido preto pra todo mundo, pô, menos o espia que tava preso. E aí, cara, todo mundo se transforma, pô. A Mira vira um bicho cinzento alto pra caramba, pô, sinistro. Os filhotes da Feng crescem, pô, e vira um demônio praticamente, pô. Não, demônio vira a Feng, pô. A Feng fica foda. Ela cresce muito em tamanho, fica com uma cor mais escura. As listras que ela tem ficam meio azuis e o olho dela vermelho, pô. E ainda cresce uns espinhos ósseos assim nas costas dela, pô. É foda. Mas aí, por causa do líquido preto que deixa os bichos agressivos, pô, eles começam a se matar dentro da arena, pô. E aí o espia, desesperado pra salvar a filha dele e impedir que todo mundo se matasse ali, pô, começa a bater as correntes assim, começa a bater o coisa lá que prende ele, pô. E depois de um bom tempo ele consegue se soltar e ver lá todo mundo se matando, pô. Ele tenta separar geral, mas aí a Feng vai pra cima dele, pô. Aí depois a Mira vai pra cima da Feng, aí os filhotes ficam se matando lá entre si, pô. Aí depois vão pra cima da Mira. É uma loucura, pô. E aí, tipo assim, o espia consegue separar eles por um momento, pô, mas aí já vão pra cima um do outro. E aí o espia acaba se lembrando, pô, de tudo. Ele antes só via visões, pô, mas agora ele lembra totalmente da vida dele, pô. Não só de quem ele era, ele lembra de tudo. Tudo. E aí, pô, ele fica vendo lá que todo mundo era unido, pô, todo mundo era uma família, já tinha passado por uma porrada de coisas, pô, e agora tava prestes a se matar. E nisso o homem fica desesperado, mas por um milagre divino, o vulcão entra em erupção bem naquele momento, pô. E aí a arena começa a se despedaçar, pô, a lava vai descendo assim, cobre quase tudo, pô. E aí todo mundo fica separado assim, por umas partes de pedra lá, pô, que todo mundo fica em cima. E o ancião, graças a Deus, pô, a parte que ele tava acaba quebrando, ele cai na lava, pô. E o espia consegue salvar a filha dele por pouco. O problema é que os outros ainda continuaram se matando, pô. Eles estavam separados, mas eles começaram a pular lá. A Mira foi pra cima da Feng, pô. Começou a se matar. A Feng quase matou a Mira, pô. Mas aí o espia acaba jogando a Mira em outra pedra, pô. E aí ela começa a atacar ele e o espia tentando desviar. A Mira acaba arranhando o rosto da filha dela, pô. E aí a filha dela começa a chorar e a Mira, pô, começa, tipo, a gritar, pô, de agonia, tipo,
que foi que eu fiz, pô? E por causa dessa agonia dela, ela acaba se destransformando de volta, pô, e voltando ao normal. O espia, então, fica bem feliz com isso, pô, entrega a filha dele pra ela e manda ela fugir, pô. E aí ele vai tentar salvar os filhotes da Feng, pô, que estavam prestes a ir pra cima da Feng morrer. Aí, tipo assim, a lava fervente, pô, borbulhando lá, acaba caindo umas gotas de lava, pô, em um dos filhotes. E por causa disso, ele acaba se destransformando, pô. E aí o espia, então, vê isso, acaba pegando uma lança, pô, de outro bicho que tinha lá, e aí passa na lava, pô, e depois ataca no outro filhote. E aí ele também volta ao normal. Mas agora faltava a Feng. E o espia vai lá, tenta salvar a companheira dele, pô. O problema é que ele joga lava nela, mas não é o suficiente, pô. Ela começa a perseguir ele, pô, dentro dos bichos de pedra lá. E aí, quando o espia fica encurralado, pô, não tem mais pra onde fugir, o espia começa a tacar lava nela com tudo, pô, fazendo um bocado de corte nela. E aí, no fim, pô, quando ela quase morde ele cai lá pra lava, pô. Ele consegue jogar a última lava nela, pô, assim, e aí ela se destransforma, pô. Bem a tempo de salvar o seu companheiro. E agora, juntos novamente, pô, eles vão lá, conseguem salvar a Mira, que tava quase morrendo de novo, pô, e fogem do vulcão. Depois disso, a gente vê que passou um tempo, pô, o espia agora tá na vila da Mira, tá todo mundo dormindo, pô, o espia acaba acordando no meio da noite assim, ele vai lá, olha a filha dele assim, pô, dá uma olhada assim na mão de osso dele, e vai até onde a Feng tá dormindo, pô, que é o local onde ele acabou desenhando toda a história da vida dele, pô. E lá, ele acaba olhando assim tudo de novo que ele desenhou, pô, e vê que quando ele tinha desenhado aquilo, pô, ele se sentia só, pô, ele não tinha mais família, mas agora ele resolve mudar aquilo e adiciona a nova família dele. E nisso ele vai lá, se deita pra dormir com a Feng, pô, os filhotes vão lá, se junta com eles, a Mira chega com a filha dela, pô, e todo mundo dorme junto, pô. É foda. O espia saiu do Kratos das cavernas, pô, pro Spawn das cavernas, e agora é o Toretto das cavernas, pô. Que cara foda. E aí, a temporada termina, pô, com a gente vendo aquela cena do final da segunda temporada, pô, da filha do espia montada nos filhotes da Feng. E agora, pra minha felicidade, tem um retcon nessa cena, pô, porque agora o espia também tá nela. E assim, a série acaba. Mano, que final bom, pô. Eu gostei muito desse final. Eu não queria que o espia morresse, pô, porque é foda. O cara, tipo assim, se ferrou a série inteira praticamente, pô, porque lá no início da série ele perde a família dele, pô. Pensa até em tirar a própria vida e depois ele encontra a Feng, pô, aí depois encontra a Mira, faz toda uma jornada pra salvar a Mira, pô, e no final, quando ele finalmente consegue salvar ela, ficar no canto dele lá quieto, pô, e aí ele morre, pô. Depois ele volta lá, fica todo perdido, pô, e aí se ele morresse de novo, pô, eu ia ficar muito triste, meu Deus. Mas graças a Deus ele sobreviveu. E agora finalmente tem uma família de novo. Mas aí eu fico com a dúvida. Esse final pra mim foi bem fechadinho, pô. Será que tem brecha pra fazer uma quarta temporada, pô? Eu acho que tem, né? Porque Primal, tipo, é cheio de loucura, pô, e tal. Não tem exatamente como se fosse um vilão principal, pô. Primal é tipo umas aventuras antológicas, pô. Dá pra fazer muitas histórias. Mas realmente, pra mim, se o final for esse, pô, canônico da série, não tiver mais nada depois disso, pô, eu não vou achar ruim. Porque pra mim, terminou muito bem. Eu achei esse final excelente, pô. É, eu gosto muito de Primal, pô. Eu adoro essa série. Essa série pra mim é arte pura. Eu gosto muito. Ela junta tudo que eu gosto, pô, que é violência, cena de ação foda e momentos que faz você pensar um pouco, pô. E faz cinema com isso, pô. Eu gosto muito dessa série. Tipo assim, pensa um pouco, pô, de séries animadas atuais, pô. Quantas tem a qualidade que Primal tem, pô. Até Invencível, que é outra série que eu gosto muito, pô, e é a próxima que eu vou farmar em cima, não tem a qualidade artística, porque Primal tem, pô. E eu falo isso em questão de animação, pô, porque pra mim todo o resto, Invencível, é muito bom também, pô. Mas a animação realmente é muito barata, pô. É foda. Mas é muito boa também, pô. Mas Primal realmente, pra mim, pô, não tem erro, pô. É quase perfeita essa série. E agora que finalmente terminei a terceira temporada, pô, mantenho minha palavra que eu disse há uns bons vídeos atrás, porque a
até hoje eu não vi um episódio ruim dessa série. Pra essa série se manter consistente do início ao fim pra mim. Você pode discordar de mim, tudo bem, opinião é opinião, mas pra mim, pô, não tem nenhum episódio ruim dessa série, todos são bons. E eu acho que eu posso dizer que o Genndy Tartakovsky, pô, eu acho que é o cara que faz desenho que eu mais gosto, pô, porque quando esse cara tá empenhado em fazer algo bom, pô, ele faz, não tem como. Eu não terminei Samurai Jack, pô, eu assisti até a segunda temporada e como os meios que eu tava assistindo não era exatamente... Deixa pra lá. Então acabou, eu tive uns problemas, pô, e fiquei com preguiça de terminar a série. Mas até onde eu assisti é muito bom, pô, Samurai Jack. Eu gostaria muito de assistir a quinta temporada, que é a última. E eu, enquanto assistia a Prime, eu tava assistindo o Titã Simbiônico com um amigo meu, pô. E Titã Simbiônico, pô, é muito bom também, pô, que série boa, meu Deus, principalmente da metade pro final, pô, que tipo, pra mim, a série que já era boa, pô, fica cinema, é muito bom Titã Simbiônico, pô. Infelizmente não tem final, pô, e espero que o efeito de Samurai Jack, pô, de anos depois ter feito um final pra série, aconteça também com o Titã Simbiônico, pô, porque essa série merece um final, pô, final digno pra essa história. E eu fiquei pensando, pô, tipo assim, Titã Simbiônico tem umas ideias tão legal, pô, é uma execução tão boa assim, e ele é uma pegada bem Power Rangers, pô. E aí tem uns episódios lá, pô, tem um personagem chamado Lance, que é o cara, é o bad boy do grupo, pô, é o cara que prefere trabalhar sozinho e é o cara sério. E então você tem uns episódios que ele dá uma de Batman, pô, fica lá combatendo o crime à noite, pô. E aí eu fico pensando como seria foda, pô, uma série de super-heróis feito pelo Genndy Tartakovsky, pô. Se ele já fez uma, eu não conheço, mas se ele fizesse, pô, uma história, tipo, sombria, assim, pô, um herói bem mais sério, seria muito foda, pô, eu gostaria muito. Pra mim ia ser cinema, é um potencial absurdo, pô. Mas... é isso. Se você gostou, por favor, deixa o like, comente aí o que você achou do final de Primal, pô. E se você acha que ainda tem brecha pra uma quarta temporada, ou se é bom acabar a série logo. E, por favor, se inscreva. Se inscreva, por favor, senão vou lhe sequestrar e te jogar numa arena. Mas é isso. Eu vou ficando nessa.